Queridos alunos, a paz de Cristo, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de oratória pela Academia de Pregadores. Lembrando que enquanto você estiver assistindo às nossas aulas, poderá também acompanhar pelas apostilas que estão disponibilizadas a todos vocês. Vamos avançar no conceito de comunicação e linguagem, falando hoje sobre comunicação verbal, entendendo que a voz é a principal ferramenta desta comunicação. É importante lembrar que, em alguns casos, a razão de uma fala não compreendida pode estar relacionada ao mau uso da voz. Por isso, para uma comunicação efetiva, existem alguns fatores que devem ser levados em consideração e colocados em prática, pois neles encontramos as características e as qualidades da voz. Tais fatores são os seguintes elementos: entonação, ênfase, timbre da voz, dicção e fluência nas palavras. Logo, todos esses elementos em conjunto contribuem para uma melhor apresentação, garantindo que a mensagem seja transmitida e alcance o seu objetivo. Vamos falar sobre entonação? Sim, entonação é definida pelo dicionário como a variação no tom da voz, a modulagem da voz, a maneira como o som vocal é emitido, a maneira como as palavras são faladas, a alteração na forma como se pronuncia e apresenta uma sentença no discurso. Se entende, na verdade, aquilo que está sendo dito na entonação, lembrando que a entonação é elementar no uso da voz, porque ela gera interesse ou desinteresse nas pessoas por aquilo que está sendo dito. Tome cuidado com algumas características da entonação. Por exemplo, a voz muito alta, a voz muito baixa, a voz linear. Voz linear demonstra neutralidade naquilo que você está dizendo. Na verdade, gera desinteresse nas pessoas quando você fala de forma linear. Não coloca tom na voz, não empodera a sua comunicação. Mas também cuidado com a entonação muito alta, porque ela pode trazer a ideia de uma imposição e agressividade ao público ouvinte. Outro sim, a comunicação verbal, ela precisa ter como característica na entonação da voz alguns cuidados, mas lembrando também de que você precisa ter cuidado com a voz muito baixa, porque ela pode trazer a ideia de insegurança e timidez diante do público-alvo. Quando você fala baixo demais, você está trazendo diante do público esta ideia de que você não tem segurança naquilo que está dizendo. Quando você fala alto demais, talvez esta forma é agressiva diante do público ouvinte. E quando você coloca a voz linear, você não dá sentido algum àquilo que está sendo dito. Eu vou colocar diante de vocês alguns exemplos aqui, e daqui a pouco também falando sobre entonação no modo reverso. Mas vamos utilizar alguns exemplos, falando algumas frases e colocando entonação nelas, para que você entenda o perigo da entonação, por exemplo, muito alta. A modulagem muito alta que traz a ideia da agressividade. Talvez é alguém falando e querendo expressar uma ordem, mas a ideia é agressiva. Por exemplo, vamos usar esta frase: você vai ficar aqui. Se você entonar a voz e colocar ela numa modulagem muito alta, está sendo agressivo, expressando, na verdade, uma imposição agressiva diante do público ouvinte. Pode ser um pai falando com um filho, não é? Embora esse conceito precise ser colocado como relevante, dependendo do caso, do contexto. Mas vamos associar então, para esta frase, entonação e ênfase
nas palavras, considerando que existe uma diferença entre entonação e ênfase. Porque entonação é a melodia das palavras, ênfase é o destaque que se dá àquilo que está sendo dito. Todas as vezes que você discursa, todas as vezes que, como apresentador ou pregador, você estiver falando em ambiente público, você precisa considerar a importância da voz na entonação dela, tomando cuidado com uma entonação muito forte, com uma entonação muito baixa ou apenas com uma voz linear, mas também colocando ênfase nas palavras, daquilo que está sendo dito. Eu vou usar a mesma frase que disse agora há pouco, colocando nela entonação e ênfase para você entender a importância da voz durante o seu discurso. Vamos falar, você vai ficar aqui. Eu vou colocar ênfase no indivíduo e daqui a pouco usar uma outra frase também colocando ênfase no tempo. Mas ao mesmo tempo que eu coloco ênfase nas palavras, eu vou usar a entonação dela para que você entenda que a entonação é responsável pelo sentido que se dá à mensagem que está sendo transmitida. Quando você coloca a entonação associada à ênfase, as pessoas passam a entender se aquilo é uma ordem dada, se aquele discurso, por exemplo, é apenas a construção de um diálogo, se aquilo está dando sentido a uma afirmação ou uma interrogação, ok? Vamos então usar a mesma frase. Você vai ficar aqui. Veja, coloquei ênfase no indivíduo e no local, colocando entonação na voz, a modulagem da voz muito alta, dando realmente uma ideia de uma imposição ou de uma ordem. Mas isso deve ser feito com cuidado e com coerência, dependendo do contexto que você estiver fazendo a sua apresentação. Olha uma outra frase interessante para entender a importância da entonação e da ênfase. Amanhã vai chover. Coloquei ênfase no tempo e no acontecimento. Vai chover quando? Amanhã. O que é que vai acontecer amanhã? Vai chover. Dá para entender a importância disto? Quando você coloca entonação associada à ênfase, você dá sentido nas palavras. Gente, todo comunicador, pregador precisa dar atenção a isto aqui e entender, e eu repito o que disse ao princípio, a voz é a principal ferramenta da sua comunicação verbal. Eu gostaria de considerar com vocês ainda algumas importâncias sobre o uso da voz. Eu coloquei aqui, uma voz sem entonação é considerada uma voz monótona. Sim, uma fala que não apresenta modulações. E esse tipo de comportamento no discurso não consegue despertar a atenção do público, porque cansa os ouvintes. Igualmente, o tom vocal muito alto, parecendo ser agressivo, pode trazer um desconforto diante do seu público. Vamos falar sobre entonação no modo reverso. A entonação no modo reverso é aquela que o comunicador, o pregador, o apresentador, ele faz quando ele quer dar sentido a um contexto, a um assunto, mas também chamar a atenção do público para aquilo que está sendo dito. De repente, eu quero despertar um pouco mais de atenção na fala. Então, ao invés de usar a entonação da voz ou a modulagem dela um pouco mais alta, parecendo ser agressivo, principalmente se o contexto ou o assunto a ser abordado é sobre algo moral, falando sobre comportamento, chamando a atenção, a importância de alguns cuidados do comportamento, para não ser muito agressivo, use a entonação no modo reverso. Sim,
A entonação no modo reverso é aquela que você vai utilizar a voz um pouco mais baixa, mas colocando ênfase nas palavras. Não confunda esta com aquela que expressa timidez. Esta aqui, você precisa usar a voz num tom mais baixo, porém, colocando ênfase nas palavras. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Percebam que esse discurso que eu acabei de fazer, eu usei a entonação no modo reverso, que é aquela entonação mais baixa, acentuando ou colocando destaque nas palavras, exatamente porque esta é a ideia, a intenção, chamar a atenção do público para algo que vai ser dito. Amanhã vai chover. Eu estou chamando a atenção para um acontecimento. Eu estou chamando a atenção para o tempo. Então, o orador, o comunicador, precisa tomar cuidado com a maneira como entona a sua voz ou modula a sua voz diante do público ouvinte. Por exemplo, a maioria de nós, eu tenho certeza que boa parte de vocês que assistem esta aula já viveram esta experiência na infância, principalmente em outro tempo, não é? Em que existia um certo conceito em relação à correção dos pais com os filhos. Quantos de nós já ouvimos a mãe ou o pai, para chamar a atenção, para corrigir ou para avisar de algo, usar a voz da entonação reversa, dizendo assim: eu não vou falar de novo. Ok? Todos nós, quando vivemos esta experiência, já entendemos. Se eu fizer novamente esta arte, alguma coisa ruim vai acontecer. Então, gente, a entonação, ela é importante por causa disto. Quando nós colocamos a ênfase nas palavras, mas também usando a entonação no modo reverso. Entonação e ênfase precisam caminhar juntas, são indissociáveis, embora são características diferentes, mas são indissociáveis porque trabalham juntas enquanto você está discursando, fazem parte do uso da voz, repito, entonação e ênfase nas palavras. Vamos falar um pouco agora sobre o timbre da voz. Interessante, eu gostaria de chamar a sua atenção para isto e daqui a pouco apresentar alguns exercícios para a sua voz, para que você esteja habilitado sempre para falar em ambiente público, usando a entonação da sua voz, usando ênfase nas palavras, enfim, empoderando a sua comunicação. Mas o timbre da voz, você sabia que a voz faz parte da sua identidade? As pessoas são conhecidas pelo timbre da voz. Quer um exemplo claro disto? Quando você atende o telefone e de repente não houve ainda uma identificação verbal. Aqui é fulano que está falando, mas só no bom dia, boa tarde, boa noite ou a paz do Senhor, dependendo do contexto, se é alguém que faz parte do seu ciclo de amizades ou até mesmo familiar, pelo timbre da voz, você já identifica quem é a pessoa que está falando do outro lado. Isto acontece conosco na maioria das vezes. Quando alguém vai falar ao telefone ou atendemos o telefone, logo quando a pessoa expressa uma saudação, um cumprimento, nós identificamos pelo timbre da voz quem é a pessoa que está falando. Se lembram de um texto bíblico que refere-se ao timbre da voz? Enquanto Jesus estava sendo interrogado, na verdade, todo aquele processo anterior à crucificação estava acontecendo, e de repente, ali, as pessoas encontram Pedro, não é? No pátio. E aí as pessoas vão conversar com ele, identificam ele, lógico, que pela sua vestimenta, pelo seu jeito de vestir, mas também existe lá, aliás, um dado, que as pessoas identificam ele pela fala, dizendo, a voz é igual a dele. Percebam
que o timbre da voz, por causa da convivência, isso acontece normalmente com famílias, não é? Eu tenho um filho, um dos meus filhos, o mais velho, é pregador do evangelho, e algumas pessoas dizem que o timbre da voz dele se assemelha ao meu. Isso ocorre muito com as famílias. O timbre é a identidade da voz, embora é o meu filho que está falando e as pessoas associam o timbre da voz dele comigo, mas ele tem a sua fala reconhecida e a sua identidade, a sua marca própria, porque tem o jeito de falar. O timbre está relacionado às pessoas que têm a voz rouca, a voz estridente, as pessoas que falam gritado. Isso aqui não é entonação, muitas vezes, em alguns casos, é o timbre da voz. Então, o timbre está relacionado à identidade. Identificamos uma pessoa pelo timbre da voz desta pessoa. Alguns exercícios são interessantes para que a sua voz esteja habilitada e você consiga ter uma comunicação efetiva. Grave a sua voz periodicamente e ouça com atenção para avaliar a sua entonação e corrigir alguns cacuetes fonéticos, inclusive. Então, este é um exercício interessante para você, comunicador, pregador, apresentador. Grave a sua voz durante a sua apresentação e, posterior a ela, ouça a si mesmo e corrija alguns problemas na utilização da voz, por exemplo, na entonação da voz, na ênfase das palavras, a forma como você se apresenta. Hidrate a sua voz, beba água com frequência, antes, durante e após a sua apresentação, de preferência numa temperatura natural. Aproveito esse momento para deixar esse exemplo prático. Hidrate a sua voz. Cuide da sua alimentação. A alimentação também pode interferir na sua voz e é importante manter os horários das refeições que aconteçam de forma correta. Não recomendado, inclusive, a alimentação muito gordurosa. Isto prejudica a sua voz. Um outro exercício importante para a voz é o sono regulado. O sono influencia muito na voz. Eu vou repetir isto e eu chamo a sua atenção para este conceito, para este detalhe. O sono influencia muito no uso da voz. É importante ter, no mínimo, recomendado, o sono por 8 horas, ter esse sono regulado. Mantenha o sono regulado. Cuidado com gritaria, agredindo as suas cordas vocais. Todas estas recomendações devem ser acompanhadas de outros fatores citados anteriormente. Empodere a sua comunicação, cuide da sua voz, na entonação dela, na ênfase nas palavras e algo muito importante, uma oratória, uma apresentação ou uma pregação será bem-sucedida se praticada em oportunidades simples do dia a dia ou no cotidiano. Pratique no dia a dia as palavras, colocando ênfase nas palavras. Faça este treinamento, pratique a sua voz, pratique a sua entonação, pratique a ênfase nas palavras e tenha uma comunicação empoderada, uma comunicação efetiva. Fico por aqui, até a próxima aula. Grande abraço.